Então, para mim, foi grandes oportunidades. E que eu sempre olho para trás e falo, caramba, começou na faculdade. Né? Então, meu TCC, por que eu quis oncologia? Porque meu TCC foi em oncologia. Né? Então, a professora Ana Paula Ribeiro me deu esta oportunidade. E aí eu abracei também, e aí eu segui oncologia através dela. Tive minha primeira publicação num livro internacional. Né? Depois a gente foi apresentar esse trabalho num congresso em Portugal. Então, foi minha primeira apresentação fora do Brasil também, foi com ela. Então, acho que dentro da universidade, é onde a gente tem as maiores oportunidades de fazer network e conexões, e que os nossos professores, com certeza, eles vão nos direcionar, sabe? Na jornada. Então, eu sou muito grata a todos eles que passaram assim durante minha formação. Tem muito aluno que não entende isso, né? Tem. A gente Às demora vezes pra demora. entender isso. E assim, também, eu acho, olha, eu acho que eu tive muita maturidade. Hoje eu acho que as pessoas não precisam se cobrar de entrar na faculdade com 19 anos. Não sei, sabe? Eu acho que é a minha visão. Eu fui dançar, eu fui morar fora, eu fui viver outras experiências. Então, eu entrei na faculdade de 25 para 26 anos. Então, eu já fui para a faculdade com uma outra cabeça. Eu queria aproveitar ela o máximo, sabe? Tipo, não, eu quero te sugar. E eu suguei mesmo, sabe? Dos professores. Até hoje é um pouco de característica, assim, como profissional. Eu quero sugar dos colegas, sabe? O que ele tem de melhor e para compartilhar comigo. Então, eu acho que eu tive essa maturidade, outra visão, sabe, durante a faculdade. Não sei se isso tem ou não a ver, sabe? Mas, às vezes, os jovens entram na faculdade tão cedo. Puxa só um pouquinho aqui. É que você passou do microfone. Passou. Desculpa, eu falei que eu me movimento. Eu sou descendente italiano, gente. Eu falo com o corpo, com as mãos e com a cabeça. Então, eu acho que, assim, às vezes os jovens também, ou por uma autocobrança, ou cobrança da sociedade, sei lá, que tem que entrar na faculdade com 19 anos, ou fazer... E se eu tenho a oportunidade de dar um conselho, eu falo, vai, quer fazer um intercâmbio? Vai. Quer viajar? Vai viajar. Tem a oportunidade de fazer isso? Vai fazer isso primeiro. Depois você toma uma decisão em qual profissão você quer seguir, sabe? Acho que não só para a profissão, né? Mas também para a especialidade. Porque Também. muitas vezes o aluno que está saindo da faculdade, ele está num momento de transição muito grande. Tanto para o desenvolvimento físico, quanto para o desenvolvimento mental, emocional, enfim. E muitas vezes ele ainda não entende quais são as principais características que ele tem. E aí ele vai escolhendo algumas especialidades que talvez não se enquadrem muito ao seu perfil pessoal. E aí ele bate cabeça, e aí vai se entender algum tempo depois. É natural, né? Você tá nesse período de transição onde você tem que se conhecer. E essas experiências de você ir ralar, de você ir trabalhar, de você ir fazer um intercâmbio, se possível, de você ir viver, fazem você entender quem você é, até para você saber qual que é a característica, Perfeito. Não só de profissão, mas especialidade que mais se enquadra com o seu jeito, né? Concordo, perfeitamente. Tem aquela galera que é mais calma, aquela que é mais imediatista. Tudo isso molda. Tem especialidade para todo mundo, tá, gente? Exatamente. Eu acho que tem um leque muito grande, né, dentro da fisioterapia, e que hoje eu falo dentro da oncologia, né? Muitos estudantes não sabem que podem se especializar em oncologia, né? Muitos me perguntam também como que é o mercado de trabalho. Então, é um trabalho hoje que a gente faz, até que eu faço, de divulgar a especialidade, porque nós somos poucos especialistas no Brasil todo, né? Acho que a gente agora, com Convalida, com a última prova, eu digo especialistas, né? Não especializandos. Eu acho que a gente passa um pouco de 200, assim, acho que a última atualização. Sério? Brasil todo. Né? Então, é muito pouco ainda. Né? É uma especialidade que vai fazer 16 anos agora, em maio. Então, é muito nova ainda. Então, assim, a gente tem muitos campos ainda a serem explorados dentro da físio, né? E que a gente precisa realmente desse comprometimento com a profissão também. Né? Acho que isso também vem por conta da valorização. Né? Então, eu acho que tem espaço ainda para todo mundo, eu concordo com você. Nós vamos falar da físio em geral. A físio também eu considero uma profissão muito nova, né? Mais nova do que os meus pais. Então, se a gente olhar historicamente, a gente tem muito ainda que conquistar, sabe?
acho que essa cultura, ainda que a gente vive a saúde ainda um pouco ainda médico-centrada e que a gente está tentando fazer esse movimento, né, mudar um pouco mais, falar mais da equipe multi, fortalecer a equipe multi, mas isso é uma questão que leva tempo, né, então, para a gente mudar. E a profissão é nova, a gente precisa realmente fortalecer, eu acho que lá a base, sabe? Lá a graduação, para a gente preparar melhor esses profissionais para tomar decisões melhores, talvez também, né? Que concorrem aí com o mundo também, o que está acontecendo no mundo. Né? A gente vive hoje a era, né, da tecnologia, da inteligência artificial. Então, o que era 50 e poucos anos atrás, com o início da profissão de mercado, eu digo, não é mais hoje. Sim. Né? Então, a gente precisa acompanhar também o que está acontecendo fora, né? E não ficar parado, tem que se movimentar. E vocês falaram um negócio que é interessante, que até dentro das especialidades, porque a gente fala assim, nossa, você chega lá na físio, aí a gente não conhece nada e descobre um monte de especialidade. Dentro da própria especialidade hoje, tem muitos caminhos. A própria onco. Se você pegar um paciente de TMO, pegar um paciente de CA de mama e pegar um paciente de cirurgia abdominal... Totalmente diferente. São públicos totalmente diferentes. Você vai ter trabalhos diferentes, objetivos diferentes, e parece um mundo completamente diferente. Você fala, todo mundo é onco, mas... tudo diferente. Né? E aí também é outro ponto super importante que você trouxe, né? Que o ideal seria a gente se subespecializar. Sim. Né, dentro da especialidade. Então, a cardio-oncologia, o câncer de mama, câncer de intestino, transplante de medula óssea, enfim. Mas a gente não tem profissional suficiente. Né? Então, eu falo, gente, eu sou generalista ainda na oncologia. Eu falo de oncopediatria, eu falo de transplante de medula óssea, eu estou mais inserida no ambiente hospitalar, então eu volto mais para a parte hospitalar. Dentro da oncologia, a gente tem muito forte hoje no Brasil a parte ambulatorial e câncer de mama, que foi como começou, né, com a doutora Angela Marques. Então, foi com ela que deu esse início, até da própria associação. Então, a gente tem hoje o câncer de mama muito forte, mas a gente não pode esquecer dos outros tipos de tumores, dos outros perfis de pacientes, né? Então, o ideal seria, sim, que a gente ainda se subespecializasse, mas nem sempre a gente consegue ainda. Acho que os alunos, os recém-egressos ali do ensino, eles não conseguem, talvez, entender essas dezenas de possibilidades de mercado, né? Existem ondas. Então, agora é a terapia intensiva que está aquecida, vai uma multidão para terapia intensiva. E aí lota a especialidade. É a desportiva, vai uma galera para desportiva. Mas existem inúmeras especialidades. A gente já recebeu aqui o Gerson Cipriano, que fala sobre reabilitação cardiovascular, pulmonar ambulatorial, metabólica. E como que essa especialidade é pouco explorada? A gente já falou aqui sobre sono com o Geraldo Lorenzi. Como tem poucos profissionais que falam sobre isso? A gente já recebeu aqui Anki, Samanta, Ana Paula Oliveira, Ana Carolina Gonçalves, agora a gente está recebendo a Thalissa Maniais. E como ainda existem poucos profissionais que exploram essas múltiplas especialidades? Quantos profissionais que são fisioterapeutas que são especializados em bucomaxilo que você conhece? Então, é uma área... Tem um vasto mercado, só que existem ondas, né? Obviamente, isso tem influência... a terapia intensiva tem algumas regulamentações, mais seguranças, mais possibilidades já construídas. Isso favorece? Com certeza, existe isso. Mas tem tantos outros mercados que são poucos explorados e que possibilitariam que um profissional seja bem sucedido naquilo, sabe? E aí não se apresenta. Tem gente que se forma sem saber que existe determinada área de atuação ou outra. Depende muito da faculdade também, né? Que na minha, quando eu fiz lá, eu entrei em 2004. Já tinha 14 campos de estágio diferentes. Então, Caramba, assim, era muito campo de estágio com coisas muito diferentes. Outras que eu fui conhecer tinham 5. Então, assim, eu ia conhecer muito menos coisas. Que foi um dos motivos de eu escolher o campus lá da Unesp em Prudente, foi esse. Pela quantidade de estágios diferentes que a gente ia passar. Quanto tempo você começava o estágio antes, assim, do fim do curso? A gente tinha 14 áreas? A gente tinha um estágio no primeiro ano, já observatório em todas as áreas. Acho que eram 2 dias em cada área para passar conhecendo. Era só observar o terceiro e quarto ano atendendo. Terceiro ano a gente ia para gineco
e o urogineco, né? Então, a gente que era responsável por atender os homens e as mulheres lá da urogineco, e no 4º ano eram todos os outros. Então, tinha estágio que durava 3 meses, por exemplo, os principais neuro, ortopedia, eram 3 meses cada, mas como era integral, então às vezes era ortopedia à tarde, e de manhã você estava lá em outra área de estágio diferente. Então ia tendo esses rodízios de grandes áreas e pequenas áreas. Alguns eram 1 mês e meio. Pô. Então, assim, era muito tempo. Mesmo 1 mês e meio, que parece pouco, né? Na faculdade, pô, Mas pelo menos para tempão. ter a vivência, né? Das possibilidades, né? Para tomar uma decisão. Porque fazer uma pós-graduação, seja uma residência, também é uma decisão super importante, né? A gente tinha até um estágio que, na época, a gente chamava de hanseníase, porque eram os pacientes, a maioria deles eram com hanseníase, mas era quem tinha neuropatia periférica. Então, hanseníase, diabetes, tal, que era lá no postinho. Hoje eu vejo que a gente fazia um trabalho bastante de terapia ocupacional, porque não tinha, né, lá na faculdade. Crefito! Não tinha na cidade, mas vendo, a gente invadia bastante a TO, mas tinha bastante coisa de físico, umas coisas muito específicas que, talvez eu nunca imaginasse que existisse se eu não tivesse passado ali aquelas 3 semanas naquele estágio. Então, você leva uma coisinha dali, depois você pega um diabético em outra área, porque diabético tem em todo lugar, e você usa aqueles recursos que você aprendeu, né? Então, isso é interessante. Cara, uma das coisas mais interessantes do meu estágio de graduação foi que eu tive com o Elias Porto, reabilitação cardiopulmonar ambulatorial. Cara, aquilo, além de abrir os meus olhos para um mercado, né? Que eu até atuei anos depois como fisioterapeuta no ambulatório de reabilitação pulmonar, me abriu N possibilidades e raciocínios intra-hospitalares também. Então, cara, é legal você ter esses contatos, né? Eu tive essa experiência específica. Elias, porra, o cara manja pra cacete desse assunto. Mas foi uma coisa que foi positiva, né? Eu acho que quanto mais o aluno é exposto, mais ele consegue entender tudo isso. Mas eu ainda acho que a onco, ela é tão gigante, né? Ela tá em tudo, pô. A onco tá em tudo. A gente fala muito sobre a horizontalidade da onco, né? E eu não consigo entender por que ainda não é tão divulgada, sem falar que a gente está comentando que o câncer tem aumentado exponencialmente. Segunda doença que mais mata mundialmente, estima-se aí que futuramente seja a primeira. Não só pelo diagnóstico, mas pelo aumento do tempo de vida da população e uma série de outros fatores que a gente já discutiu aqui com muitas pessoas. E ainda assim como a Geronto, que também tem crescido, você não vê um crescimento profissional direcionado para isso.